A palavra de Deus no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo de número 9, versículos de número 12 ao 18. Enquanto eu acredito você dispõe aí do seu lado uma Bíblia Sagrada, eu quero externar minha gratidão ao nosso pastor e bem como a toda a equipe que faz a parte de comunicação da Assembleia de Deus em Rio Largo, Campo de Rio Largo, que pelo honroso convite de estarmos aqui mais uma vez para juntos falarmos do reino de Deus, trazer para você o melhor de Deus, que é o Senhor Jesus, através da sua bendita palavra. Então, como eu estava dizendo, carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo de número 9, versículos de número 12 ao 18, na minha tradução diz o seguinte: e não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Se a aspersão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificar a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso ele é o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados que havia sobre a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento só é confirmado onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. É por isso que nem a primeira aliança foi consagrada sem sangue. Amém? Graças a Deus por esta leitura. E eu quero te falar algumas verdades sobre o sangue. Sobre o sangue, não um sangue qualquer, mas aquele sangue que um dia ele foi derramado para que hoje pudéssemos ter uma aliança com Deus. É bem verdade que quem nunca ouviu a expressão o sangue de Jesus tem poder. Infelizmente vivemos tempos em que existem muitas pessoas supersticiosas, que crê em coisas do além, que crê em adivinhações, e inclusive é muito comum hoje alguém, quando vê algo que a assusta, clamar pelo sangue de Jesus. Mas só que o sangue ele não é só um amuleto, como algumas pessoas pensam. O sangue ele tem o poder de restaurar vidas. E foi justamente por isso que Jesus ele foi ao Calvário, porque para entender este processo precisamos voltar um pouco ao tempo, para entender lá na criação, quando a Bíblia retrata que o homem e a sua esposa viviam em perfeita comunhão com Deus todos os dias, segundo o texto sagrado. O texto aponta que Deus, na viração do dia, ele vinha conversar com o homem, ia conversar com a sua família. Eu quero acreditar, a Bíblia não relata, mas eu quero acreditar que nessas conversas Deus estava preparando o homem para as coisas melhores. Deus estava cuidando, Deus estava ensinando. Mas a Bíblia Sagrada nos relata que o inimigo das nossas almas, aquele que não quer que eu e você, como ser humano, consiga realizar, consiga ser aquilo que ele, como anjo de luz, não conseguiu. Então a Bíblia diz que agora ele usa a serpente para falar com a mulher. E quando a mulher ela tira a visão do reino, quando ela tira a visão do Criador, quando ela se distrai com aquele evento, porque eu acredito que não era comum ver uma cobra falar, ver uma cobra se manifestar daquela forma. E é justamente por conta disso, quando eu falo homem, eu quero generalizar,
quando o homem ele tira a visão do eterno Criador, quando o homem ele tira a visão de Deus, ele começa agora a descer, ele começa agora a perder a comunhão, ele começa agora a se afastar de Deus. E foi exatamente por conta disso. A mulher, quando ela tira a visão de Deus, o texto bíblico relata que agora ela é induzida a pecar. E pecar é errar o alvo, pecar é afastar, ferir a santidade de Deus. Deus tinha permitido que o casal ele vivesse em harmonia, que ele vivesse em um lugar excelente, um lugar de prazer, um lugar de delícia, um lugar maravilhoso de se viver. Não tinha falta de nada, não tinha falta dos cuidados de Deus. A Bíblia diz que Deus cuidava em todos os aspectos. Eles tinham o que comer, eles tinham o que beber, viviam em harmonia, cuidavam do jardim de Deus. Mas infelizmente erraram o alvo, e por conta desse erro, a Bíblia Sagrada diz que naquele exato dia em que Deus veio à procura do casal para mais uma conversa, para mais um diálogo, a Bíblia diz que Deus olha e começa agora a perguntar: Adão, aonde estás? Nós sabemos que Deus sabia, porque Deus ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe, conhece a tua necessidade, Ele sabe, conhece o que você precisa. E então agora Ele começa a entrar no jardim e a chamar pelo seu filho, a chamar pela sua criação. E naquele determinado momento a Bíblia diz que ele agora se apresenta com vergonha diante de Deus. E agora ele diz que estava com vergonha, que estava, quem sabe, com receio de se encontrar com o Criador. Porque o pecado ele faz exatamente isso. Ele provoca a vergonha, ele tira o senso moral, porque a Bíblia diz que Deus formou o homem sua imagem e semelhança moral, de tudo que é bom, de tudo que é perfeito. Mas o inimigo das nossas almas, como eu disse há pouco, ele não quer saber da família, ele não tem família, ele luta para destruir a sua família. E por conta disso, hoje é uma coisa normal. Hoje se troca de mulher, se troca de homem. Hoje virou um comércio, o casamento. A instituição que Deus um dia fez para que o povo agora se unisse, para que o homem não vivesse só, para que o homem povoasse a terra, para que o homem vivesse em harmonia, agora estava destruído. E veio agora a maldição. Deus amaldiçoou a mulher quando ele disse que sentiria dores do parto. E eu quero acreditar que, quem sabe, no momento preciso, no momento escolhido por Deus, a mulher poderia então agora a gerar filhos. O homem veio comer do suor do seu rosto todos os dias, que iria encontrar lutas, dificuldades sobre a terra, que antes era um paraíso, agora ficou trabalhoso. É exatamente isso que acontece quando você está afastado de Deus. Você tem uma vida trabalhosa, você tem uma vida de luta, você tem uma vida de sofrimento. Aí o texto vai dizendo que agora a humanidade ela começa agora a se corromper. Começa a aparecer o primeiro homicídio. Começa agora a aparecer idolatria. Quando lá em Babel, aquele povo que se achava grande, que se achava poderoso, eu acho interessante a expressão. Eles se juntaram e disseram: eia, vamos queimar tijolos, queimemos-los bem, façamos uma torre que toque nos céus. Eles estavam querendo levantar um marco para ser adorado, para ser visto como uma nação poderosa. Mas a Bíblia diz que Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. E o próprio Deus desceu. O texto diz que Deus, vamos ver o que o Filho do Homem estão fazendo. E quando chega ali, Deus viu a extensão do pecado. Deus sondou o coração, os seus intentos. E disse Deus: vamos confundir as línguas. Vamos espalhar esse povo, para que eles não constituam um império de idolatria. E o povo continuou na sua maldade, a sua dura cerviz,
a ofender a santidade de Deus. Aí começou a aparecer tantas coisas que desagradavam a Deus. Você sabe todo o processo. Veio o dilúvio. Depois do dilúvio, a Bíblia retrata sobre Sodoma e Gomorra. E assim tantas e tantas outras pragas, e tantas lutas, tantas adversidades, tanto sofrimento que Deus permitiu para a humanidade. Deus permitiu pela escolha má do homem. Só que naquele determinado tempo, quando fala do Êxodo, quando Deus viu a necessidade do povo, o sofrimento, o suspiro, pelo longo trabalho, pelo pesado fardo que o povo, o seu povo escolhido, estava sofrendo, Deus se levantou para tirar o seu povo da escravidão com mão forte. Então, segue-se o percurso. Deus levanta um homem, e este homem é usado por ele para tirar o povo do Egito, da escravidão. Só que, nesse percorrer, Deus instituiu algumas coisas que eu e você não podemos esquecer. Ele pediu santidade, ele pediu separação, quando ele disse: olha, quando vocês saírem do Egito, não tragam uma unha sequer, não traga nada que lembre os deuses antigos, não traga nada que venha trazer sofrimento sobre vocês. Mas o povo obstinado, mais uma vez, construíram para si um ídolo de ouro. Vimos isso ontem aqui na Santa Ceia. Alguém para, ou algo para se inclinar, para se prostrar diante dele. Porque quando eu estudava, eu aprendi que um certo professor nos explicou que o ser humano, quando ele nasce, ele, dentro da sua alma, ele tem um desejo nato de adorar. Um desejo nato de adorar e expressar sua gratidão à divindade. Mas infelizmente, pela falta de conhecimento da palavra, pela falta de ler a palavra, de pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus para entender as Escrituras, existem tantas coisas erradas. São pessoas se inclinando diante da criatura. São pessoas batendo em portas que não podem se abrir. São pessoas fazendo para si ídolos que não têm poder de fazer nada. E por conta disso, lá em Êxodo, uma das leis foi: não terás outros deuses diante de mim. Tudo que você coloca diante de Deus, ou entre você e Deus, é o seu ídolo. Pode ser a sua posição social, pode ser o seu diploma, pode ser a sua riqueza, pode ser o seu grande currículo profissional, pode ser a sua postura social. Tudo que você coloca diante de Deus passa a ser o seu ídolo. A Bíblia diz que você não pode ter dois senhores. Você tem que ter apenas um Senhor. Senhor quer dizer dono. Senhor é aquele que é dono de todas as coisas, faz todas as coisas, manda em tudo, e sem ele nada se fez. Então o povo agora faz o ídolo. E mais uma vez a ira de Deus vem sobre o povo. Conta o relato que muitos morreram naquele dia. Mas o povo continua na sua peregrinação no deserto. Começa a murmurar contra Deus. Começa a fazer coisas que desagradam a Deus. E Deus agora institui as leis, os mandamentos. Deus faz agora o projeto do tabernáculo, a colocação da arca, que a arca significava a presença de Deus no meio do povo. Quando saía para a luta, para as guerras, a Bíblia diz que a arca ia à frente, após os cantores, após os músicos, porque a presença de Deus, o próprio Deus se fazia presente nas batalhas. Não é diferente hoje, não é diferente na sua vida, você que nos ouve nesta manhã. Ele vai à frente da sua luta, da sua batalha. Não precisa você lutar com as suas forças. Deixa que Deus resolva as tuas dúvidas.
Deixa que Deus, através de Jesus, Ele resolva teus medos. Deixa que Jesus, Ele resolva os problemas da tua família. Então Ele institui o tabernáculo. Só que não era de qualquer maneira que se chegava à presença de Deus. Tinha que ter sangue. Sabe por quê? O primeiro sacrifício lá atrás, a Bíblia diz que o homem e a mulher andavam nus e não tinham vergonha. Mas quando eles pecaram, foram destituídos da glória de Deus. Eles colocaram uma barreira de separação entre eles e Deus. O texto diz que o próprio Deus, Ele vai e traz vestes para o primeiro casal. Então, se teve vestes de animal, se o próprio Deus foi o primeiro alfaiate, se o próprio Deus foi o que formou a primeira roupa, então nós entendemos que foi de pele de animais. E se foi de pele de animais, teve um sacrifício. E se teve um sacrifício, houve derramamento de sangue. Alguém morreu para dar vida a outra. Mas acontece que, na formação do tabernáculo, para se chegar à presença de Deus, ou o Santo dos Santos, não se entrava de qualquer maneira. O texto sagrado vai dizer na instituição do tabernáculo, sobre os seus utensílios, sobre as suas regras, que o sacerdote, uma vez no ano, ele teria que se apresentar diante de Deus. Ele entrava com as suas vestes sacerdotais, nas quais nas pontas tinham sinetas ou campainhas. O texto diz que quando aquele sacerdote, ele estava certo perante Deus, estava purificado, estava limpo, estava em dia com Deus. A Bíblia diz que quando ele adentrava no Santo dos Santos, e Deus reconhecia o sacrifício, Deus aceitava o seu sacrifício, as campainhas, a glória de Deus descia, e as campainhas começavam a tocar. E o povo lá atrás se alegrava, porque ia ter sacrifício, porque Deus ia aceitar a oferta de sacrifício. Mas quando o sacerdote estava errado, a Bíblia diz que ele entrava amarrado por uma corda. Por quê? Porque se ele estivesse em pecado, se ele não tivesse sido purificado, ele era morto por Deus na hora. E ninguém podia entrar porque morria também. Então o que acontecia? Sacerdote troncho errava, entrava e era fulminado por Deus. Era morto. E passava um tempo, o povo não ouvia o barulho da glória de Deus. Então eles entendiam que o sacerdote estava morto e puxavam ele pela corda e jogavam fora do arraial. Mas não era só isso. A consistência do sacrifício em si era algo tremendo. A Bíblia fala sobre bode para a expiação do pecado. Expiação do pecado é cobrir o pecado. Então Deus, do seu alto sublime trono, quando olhava para o pecador, que ele tinha passado pelo processo da expiação, a Bíblia diz que quando Deus olhava para o pecador, ele não via mais, porque o pecado era coberto pelo sangue dos animais. Então expiava, cobria. Mas só que no ano seguinte era necessário fazer a mesma coisa, a mesma limpeza, o mesmo ritual, e o animal valia apenas para uma pessoa. Então todo mundo naquele tempo que se apresentava naquela festa solene diante de Deus, diante do sacerdote, ele trazia o seu bode, se apresentava diante do sacerdote, colocava a sua mão na cabeça do animal, transferindo a sua culpa para ele, e ali era feita a expiação do pecado. O sacerdote degolava o animal, espargia seu sangue sobre o altar, e aquela pessoa voltava agora coberta do seu pecado. Mas nós entendemos que tudo é uma questão de consequências. Por que consequências? Porque
A Bíblia ela nos mostra alguns exemplos de barganhas mal feitas. Quais são as trocas que você está fazendo? O que é que você tem aceitado em troca da sua comunhão com Deus, da presença de Deus na sua vida? Olha, a Bíblia é rica em exemplos. Nós vemos a começar com Adão. Adão, na sua desobediência, perdeu o paraíso, perdeu a presença, a comunhão com Deus. Aí mais na frente nós encontramos Saul. Esaú, ele perdeu a sua primogenitura, porque estava de olho na comida, trocou o espiritual pelo material. Ele disse na sua arrogância: de que me adianta essa primogenitura se eu vou estar morto, se eu estou com fome? E trocou a primogenitura por um prato de lentilhas. E a primogenitura era um poder dobrado, uma herança dobrada, que Deus dava àquele herdeiro. Ele perdeu, porque em vez de olhar para cima, ele olhou para baixo. Ele desprezou as bênçãos de Deus na sua vida. Aí mais na frente nós encontramos, como sempre, nosso amigo Jonas, que desobedeceu também a voz de Deus, que não estava nem aí com a situação do próximo. Ele já estava bem, ele conhecia Deus, e ele queria que os ninivitas fossem fulminados. E o que acontece quando ele toma a decisão, faz a barganha de ir contra a vontade de Deus? Ele atraiu a tempestade para a sua vida. Não é diferente. Quando você barganha e quando você vai ao oposto da vontade de Deus para a sua vida, vem as tempestades, vem as lutas. E tem o pior, tem um agravante no caso de Jonas. É que além de ele estar na tempestade, ele colocou todo mundo ao seu redor na tempestade também. Ele ameaçou matar todo mundo, porque ele não queria ir a Nínive pregar contra um povo mau, contra um povo desobediente, obstinado. Então ele disse: eu não vou, eu quero que morra tudinho. E trouxe a tempestade sobre a sua vida e a vida daqueles que estavam ao seu redor. Não é diferente. Quando você desobedece, quando você vai ao contrário da ordem de Deus, você atrai a tempestade para você, para a sua família, para todos que estão ao seu redor. Porque Deus não quer que você seja desobediente. Deus quer que você obedeça a sua voz. Aí Jonas, ele desobedece e traz a tempestade. São barganhas ou trocas mal feitas, que deram prejuízos. E você nessa manhã tem o privilégio de fazer uma autoanálise. Qual é a barganha que você está fazendo? O que foi que você trocou? Qual foi o presente de Deus que você trocou, que tem entristecido ao Espírito Santo, que tem permitido vir todas essas lutas sobre sua vida? Dá tempo consertar. Tem jeito, tem saída, tem solução. Quem sabe alguém diz: não tem jeito, vai morrer. A resposta final é de Deus. O homem, ele coloca um ponto final, mas o nosso Deus, ele coloca uma reticência. Quer dizer, continua, ainda tem jeito, aí o projeto não morreu, ainda tem solução, ainda tem cura, ainda tem transformação, mas você precisa permitir que Deus haja. Então vem a grande necessidade agora. No texto que lemos, o sangue de animais não tinha poder, era lei. Lei que foi extinta quando Jesus morreu. Não foi quando Jesus estava com vida. O texto que lemos diz que quem faz o testamento tem que morrer para que o testamento comece a valer. Então, tudo que era lei foi abolido quando Jesus veio, quando Jesus expirou, quando Jesus disse: está tudo consumado. Aí a lei toda foi cumprida. A Bíblia diz que Jesus veio para cumprir a lei, e ele cumpriu toda a lei. Então não precisa esse sacrifício aí que você faz. O maior sacrifício, ele foi feito no Calvário. Não precisa
você subir uma longa escadaria de joelho. Precisa não. Isso é sacrifício de tolo. O que você precisa fazer? Reconhecer: eu necessito de Jesus. Reconhecer: eu sou um pecador. Reconhecer: eu preciso tomar uma posição na minha vida. Reconhecer: eu preciso aceitar Jesus como meu Salvador. Eu preciso colocar Jesus diante dos meus projetos. Eu preciso que Jesus seja o comandante da minha vida, da minha família, dos meus negócios. Aí você vai ver quão poderoso tem e é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus não é amuleto, como algumas pessoas pensam. O sangue de Jesus, ele tem um poder. Vamos entender que poder é esse. Era necessário. Como eu disse, o sacrifício ele servia apenas para uma pessoa. Todo ano, o mesmo sacrifício. Todo ano a peregrinação de um lado para o outro, até o tabernáculo, para se santificar, para cobrir o pecado. Todo ano o povo fazia isso. Só que o sangue não era tão eficaz, porque ele apenas cobria. O sangue de animais ele não purificava, ele não limpava, ele não dava uma nova vida. O povo voltava a pecar, o povo voltava a transgredir as ordenanças de Deus. Já não era mais necessário. Aí foi necessário o quê? Surgiu o verdadeiro sacrifício, o grande poder do sangue de Jesus. Para que serve o sangue agora? Naquele tempo, o sangue de animais servia para cobrir. Mas o sangue hoje, na nova aliança, quando Jesus veio, seguiu o seu ministério, a Bíblia diz que na sua boca nunca houve engano, que Jesus ele cumpriu toda a lei. Então você não precisa de lei, você precisa de Jesus para ter uma vida de vitória. Eu acho interessante que a superstição do povo é tanta, que é cheio de mandingas, é ferradura. Meu querido, se ferradura desse sorte, cavalo e burro não usava grandes cargas, ele vivia de boa. Presta atenção, ele tem 4 ferraduras. Aí tem gente que coloca uma ferradura lá no portal da casa. Galinho de arruda, é uma delícia, cheiroso que só ele. Mas ele não traz sorte, você não precisa de sorte. A sorte acaba. Você precisa das bênçãos de Deus. Você precisa da proteção, da potente mão de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família. Fica. Tem gente que é superstição. Você não precisa de nada disso. Isso é, como disse o nosso pastor ontem à noite aqui, é bezerro de ouro. Isso não resolve nada, não faz nada, não serve para nada. Comece agora a converter a tua fé. Comece agora a converter a tua convicção que há um Deus todo-poderoso que tem poder nos céus e na terra para perdoar pecado. É a primeira coisa que você precisa. Sabe por quê? Porque o sangue, ele redime o escravo. Ele liberta o escravo. O sangue, ele traz a liberdade. Liberdade para ir e voltar. Na situação que você está, fazendo as coisas que desagradam a Deus, você não incomoda ninguém. Você vive até momentos de chacota. Quando, quem sabe, você está embriagado, você está em uma situação decadente, e alguém, seus próprios amigos, passam zombando de você. Que humilhante. Sua família. Você não tem moral na própria casa que vive. Você ser rotulado porque você não é chamado pelo nome. Você é rotulado pelo seu vício. Ah, lá vai o bebão. Lá vai o prostituto. Você é rotulado pelas suas ações. Então você precisa ser liberto. Você precisa ter um encontro com Jesus. Verdadeiro encontro, não é um desmaio. Jesus, querido, ele não é band-aid para fazer curativo rápido, não. Ele é quem conserta. É Ele que tem poder para transformar a sua vida. Essa vida que você vive,
de derrota. Deus não chamou ninguém para ser derrotado. Você é derrotado pelas suas escolhas. Você é derrotado porque você decidiu ser. Agora hoje, nesta manhã, se levante do pó. Se levante da humilhação. Se levante do estado em que você se encontra de escravo. Da mesma forma que Deus ouviu o clamor do povo lá no Egito, o sofrimento. Ele nessa manhã está ouvindo o seu clamor também, está entrando com providência na sua vida. Da mesma forma que ele se levantou e usou alguém na terra para guiar nesta manhã, está usando esse programa para dizer para você que a sua vida tem solução. Então você precisa primeiro ser liberto. O sangue proporciona liberdade. Liberdade de ir. Liberdade para pregar o evangelho. Liberdade para falar, testemunhar da grandeza de Deus. Segundo, ele purifica de todo pecado. Interessante que se você pegar a experiência, pegar uma faca nova e cortar uma carne, o sangue quando bate nela, evangelista Marinho, ele fica azulado, mais ou menos assim da cor da sua gravata. Ele fica meio azulado, ele mancha, ele marca. Mas o interessante é que a Bíblia diz que o nosso pecado pode ser escuro. Ele tem o poder de purificar, de limpar. Vai entender um negócio desse? O sangue que mancha é o mesmo sangue que marca você como propriedade de Deus. O mesmo sangue que suja, que é difícil de limpar, ele tem o poder de limpar a tua alma diante de Deus. Andai, eu sei. Ele tem o poder para te libertar e te marcar no reino. Então, ele tem o poder de te tornar filho. Ei, peraí, irmão Itamar. E eu não sou filho? É não. Mas não é mesmo. Sabe o que você é? Você é igual a Adão, você é criatura. Você foi criado. Você não é filho. Aí uma certa feita alguém me abordou e disse: irmão, eu posso dizer pela Bíblia, o senhor pode me dizer pela Bíblia que eu sou filho de Deus? Eu digo: posso, e provo. Anota aí: Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo de número 12, está escrito: mas todos quanto o receberam, foi-lhe dado o poder de serem feitos filho de Deus. Olha aí, eu digo sim. Você leu direitinho? Todos quanto o receberam. Você precisa receber Jesus. Você precisa receber o sacrifício do sangue de Jesus para ser agora filho de Deus e co-herdeiro da graça de Deus, co-herdeiro das bênçãos de Deus, irmão de Jesus. E como é que faz isso? Através do reconhecimento do sacrifício vicário na cruz, se tornando agora filho de Deus. E como é que se torna filho? Aceitando Jesus. Filho e filha, sem distinção. Deus não faz acepção de pessoa. Olha, meu querido, você que nos assiste nessa manhã, Deus não quer saber se você é rico, não quer saber se você é branco, se é amarelo, se é preto. Ele não está preocupado se você é grande, se você é pequeno, se você tem dinheiro, você não quer. A pretensão de Deus é que você compreenda, se arrependa, aceite o perdão que Jesus proporciona e viva. Deus não tem prazer em que ninguém morra. Deus não tem prazer em que você pereça. Esse sofrimento aí que você está passando, isso não agrada a Deus, é escolha sua, é consequência. O que acontece hoje é consequência de ontem, da sua escolha. Então hoje você planta e amanhã você colhe. Você plantou ontem e você está colhendo hoje o que você está plantando. Não está satisfeito com a colheita? Troque da semente. Troque a semente por semente de amor. Troque a semente por semente de gratidão.
Troca a semente por glória a Deus e aleluia, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. O sangue, ele proporciona a você ser feito filho de Deus, filha de Deus, herdeiro do trono da graça. Ele promove a comunhão. Promove a comunhão, irmão Itamar? Onde é que está escrito isso? 1 João, capítulo 1, versículo 7 diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Comunhão. Felizmente hoje vivemos um tempo trabalhoso, em que existe muito religioso. E eu costumo dizer, sem medo de pecar, sem medo de alguém me criticar, não me interessa. Interessa o que está escrito, não interessa o que você acha, que deixa de achar. Interessa o que está escrito. Hoje existe muitas pessoas religiosas, religião. E Deus não procura religioso, Deus procura adorador. Sabe por quê? Porque o religioso, ele não está preocupado com o próximo. A Bíblia tem N exemplos. Tem muitos exemplos do próprio Jesus. A Bíblia diz que ele, certa feita, passava por um caminho e havia um homem mendigando na beira de um caminho. E quando ele ouviu, ele se interessou. Você está ouvindo nessa manhã, e eu creio em Deus que você está interessado pelas coisas do reino. Então o que acontece? Aquele moço, ele entendeu. Ele era cego, mas a sua visão espiritual estava aberta. Ele estava entendendo o que estava acontecendo ao redor. E o que ele fez? Ele começou a clamar, começou a gritar e pedir misericórdia. Mas acontece que ao lado de Jesus estavam os religiosos, aqueles que acompanham apenas para ver o que vai acontecer, aquele que está preocupado só com a sua posição social, o seu ensino, os seus diplomas da parede, a sua condição financeira, e não está preocupado com o seu próximo. Jesus chamava de sepulcro caiado. Está tão bonitinho, olha, terno, mas está morto por dentro. Ele está ali para se apresentar, mas não tem amor pelo próximo. E a comunhão é uma coisa necessária e distinta para entrar no reino de Deus. Comunhão fala de, vou expressar de algo fácil para você me entender nessa manhã. Fala de participar de uma refeição. É a coisa mais sagrada para o judeu, a refeição. Sabe por quê? Porque para participar da refeição, ou participar da Santa Ceia, como aconteceu ontem aqui no templo, você tem que estar em comunhão. Você não chama ninguém para comer na sua casa sem você conhecer. Ou chama? Não chama. Você tem que ter comunhão com essa pessoa, você tem que conhecer essa pessoa. Essa pessoa tem que ter uma harmonia com você. E como é que consegue isso? A partir do momento que nós abdicamos do nosso eu, a partir do momento que nós entendemos que a ponte entre nós e Deus só vai estar desobstruída quando a nossa ponte entre o nosso próximo estiver livre, aí Deus vai ouvir, Deus vai abençoar, Deus vai estender a mão. Não esse evangelho chulo, michuruca que tem por aí, que prega um Deus encoleirado, que Deus tem a obrigação de fazer, de dar, e vai, e se não fizer, volta, faz biquinho. Deixa eu explicar um negócio, meu querido. Você não tem nada para barganhar com Deus. Tudo que você tem é dele. Como é que você vai trocar com ele uma coisa que você não tem? Então existe por aí hoje em dia religiosos. E Jesus era especialista em mostrar isso. Chamava de sepulcro caiado, devoradores, hipócritas, aqueles que se achavam homem de Deus. Aí, por pretexto de longas orações, destruía a despensa das viúvas, queriam ser vistos nas praças como homem de Deus, como homem. Não.
Não é necessário você aparecer, você não precisa aparecer. Quem tem que aparecer na sua vida é Jesus. Quem tem que brilhar na sua vida é o Espírito Santo. Quando alguém olhar para você e dizer, isso aí é um beberrão, mas hoje é uma pessoa diferente, é uma pessoa transformada, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. É isso que é necessário. Mas para chegar a esse patamar, primeiro você precisa tomar um banho no sangue, através de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você vai precisar confessar seus pecados a Ele, pedir perdão e agora deixar Ele entrar na sua vida, entrar na sua casa. A casa, templo. Eu não estou falando daqui, as quatro paredes. Eu estou falando desse templo aqui, ó. Esse templo aí que está me assistindo, morada do Espírito Santo. E sabe o que vai acontecer? Quando você dá permissão para Jesus entrar, porque a Bíblia diz que Jesus, ele é educado. Ele não entra na sua vida arrebentando a porta, a janela, querendo entrar de qualquer jeito para bagunçar a sua vida. Não. Jesus, ele bate para entrar. Se você abrir, a Bíblia diz, eu vou entrar. Vou arrumar a casa. Eu vou colocar para fora tudo que não presta, tudo que não agrada, tudo que é imundo, tudo que é impuro. Eu vou varrer, eu vou lavar com sangue. Eu vou transformar. Eu vou dar uma vida nova. É tristeza, vai ser alegria. Aí o Espírito Santo agora começa a habitar na casa. Ele começa agora a te encher com dons e talentos para a glória dele, não é para a sua glória. Tem um cavalo infeliz que tem derrubado muita gente. É o famoso cavalo do eu. Eu. Não, meu filho, é Deus. Você não faz nada. E se você não quiser, ele usa até uma jumenta para trabalhar, para falar. Ele faz exatamente isso. Você não é nada, você é o instrumento. Você é um vaso. Se você não servir, ele joga você para lá e coloca outro no seu lugar. Você tem que entender que tudo é dele. A glória é dele. Então ele vai limpar o vaso. Quem sabe quebrar o vaso. Se tiver alguma rachadura, vai refazer o vaso. Vai encher de azeite. E vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção dentro de casa. Vai ser uma bênção no trabalho. Vai ser uma bênção na escola. Vai ser uma bênção na rua. É a promessa de Deus. E é claro, eu não posso terminar essa mensagem sem perguntar quem quer, ou onde está a segunda alma que quer tomar um banho no sangue, que quer ser verdadeiramente purificado, que quer ser verdadeiramente ter uma vida transformada, andar em novidade de vida, rumo ao céu, se tornar filho de Deus. Está limpo, está puro, está livre. Livre da opressão. Livre da perseguição dos demônios. Livre da possessão. Sabe aquele pactozinho lá que disseram? Jesus quebra agora em nome de Jesus. Jesus destrói agora os laços, as correntes que um dia foi feito com as trevas. Mas você tem que querer. Eu não vim aqui nessa manhã, querido, para trazer para você uma placa de igreja. Vai resolver não o teu problema, sabe? Eu vim trazer para você a solução, que é o dono do sangue. Aquele que um dia morreu lá no Calvário, nos deu um banho, nos purificou. Seu Espírito começou a habitar em nós, começou a nos dar autoridade para falar da verdade. Não é falar besteira, não é falar de si mesmo, não. É falar da palavra, é a palavra. O crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nessa manhã, você está ouvindo a palavra. Você está crendo na palavra. O Espírito Santo agora, nesse momento, está contestando com o seu, e está lhe mostrando que a única saída que você tem para ter uma vida transformada é tomar um banho no sangue, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, e andar em novidade de vida. Então onde é que está?
a segunda vida, a terceira vida, a quarta vida. Você que está assistindo, que quer aceitar Jesus, ou voltar para Jesus. Você que um dia estava servindo a Deus, mas que foi enganado, que nem o filho pródigo, foi iludido pelas coisas momentâneas, as coisas do mundo, perdeu os dons, perdeu os talentos, perdeu a comunhão, perdeu a presença de Deus. Mas ei, nessa manhã, vem, nessa manhã há lugar, seu lugar está lá lhe esperando. Vem, a promessa para se cumprir na sua vida. Há uma promessa linda, que é a promessa da salvação. A Bíblia diz que é para todos, não é para quem tem dinheiro, não é para quem tem uma posição social, não. Jesus veio para todos. Todos quanto receberam, está generalizando, foi dado o poder de ser feito filho de Deus. Então nesta manhã eu quero te convidar a aceitar Jesus.